Bom dia, crianças! Mais uma vez nós estamos reunidos para aprender sobre a vida do nosso Salvador, sobre a vida de Jesus. Quanta coisa legal nós já aprendemos, né? Quanta coisa interessante nós temos aprendido sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Cristo. Hoje não será diferente. Hoje nós aprenderemos também sobre um evento na vida de Jesus. Você lembra do que nós aprendemos no sábado passado? Pois é, onde Jesus ia, as multidões iam atrás. Na história que nós vamos ver de hoje, Jesus chegou numa cidade chamada Cafarnaum. Você pode ver aí na nossa tela um mapa da época de Jesus, um mapa de onde Jesus morava. Cafarnaum ficava exatamente nesse pontinho aí, onde você encontra aí na nossa ilustração ao lado de onde eu estou aparecendo. Nós não sabemos se nessa casa onde Jesus está era a casa de Pedro ou a casa da sogra de Pedro, mas nós sabemos que o Evangelho de Marcos narra que quando Jesus chega em Cafarnaum, muitas pessoas vão atrás de Jesus. Muitas pessoas querem ouvir de Jesus. Muitas pessoas estão interessadas em saber o que Jesus está ensinando. Quando Jesus chega em Cafarnaum, muitas pessoas vão até a casa onde Jesus está, de maneira que fica tudo abarrotado de gente. Na porta tem gente, dentro de casa tem gente, fora da casa tem gente, não cabia mais ninguém. E diz lá em Marcos capítulo 2, versículo 1, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra de Deus. Muitas pessoas estavam interessadas na pregação de Jesus, estavam interessadas em saber o que o mestre tinha para ensinar. Em Marcos capítulo 2, versículo 3, diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Havia um homem que tinha um problema de locomoção, ele era paralítico, ele não conseguia andar. E diz o texto da Bíblia que 4 amigos conduziram até aquele homem, até Jesus. Eles tinham ouvido falar sobre como Jesus curava os alejados, sobre como Jesus dava vista aos cegos, sobre tudo o que Jesus fazia de maravilhoso. E estes 4 amigos resolveram levar o seu amigo até Jesus para que ele também fosse curado. Só que lembre, no início da história nós dissemos que a casa estava lotada de pessoas. E o que eles fizeram? Eles tiveram a brilhante ideia de abrir um buraco na casa, de abrir um espaço onde eles pudessem descer o seu amigo por meio de cordas para que ele chegasse até Jesus. Lembre, a porta estava abarrotada de gente, tinha muitas pessoas na casa, não tinha como entrar com uma maca conduzindo o seu amigo. Eles tiveram essa ideia de abrir um buraco e descer o seu amigo sobre cordas para que ele pudesse chegar até Jesus. Quando Jesus avistou aquele homem, olha que interessante, olha o que Jesus disse. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoa o pecado daquele homem aleijado. E o interessante é que todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus, elas ficam espantadas, elas estranham e dizem: como assim perdoados estão os seus pecados? Eles criam através da própria Escritura que somente Deus podia perdoar pecados. Era isso o que o Antigo Testamento dizia a respeito do perdão de pecados. Só Deus podia perdoar pecados. E como muitos daqueles que estavam seguindo Jesus não acreditavam, não criam em Jesus como Salvador, como sendo Deus, eles estranharam a frase de Jesus ao perdoar os pecados daquele homem paralítico. E Jesus faz a seguinte pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus haveria de curar aquele homem, mas Jesus dá a ele algo muito mais importante do que
a cura do seu corpo do que o recobrar do seu andar. Jesus perdoa os pecados daquele homem. Que maravilhoso! Aquele homem tinha uma doença, ele não podia andar, mas ele ganha de Jesus muito mais do que poder andar. Ele ganha de Jesus o perdão dos seus pecados. Ao entrar naquela casa, ao descer pelo teto, com a ajuda dos seus amigos, aquele homem encontra o perdão dos seus pecados. E sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre o perdão de pecados? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9, diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, crianças, você que hoje está aí na sua casa, acompanhando a nossa lição, você pode agora mesmo confessar os seus pecados. Talvez você não tenha nenhuma doença, talvez você não tenha nenhum problema, talvez você consiga andar, consiga brincar, consiga se locomover, diferentemente daquele homem que era paralítico. Mas saiba, você tem uma enfermidade na sua alma. Você precisa do perdão dos seus pecados. Tal como aquele homem, você precisa do perdão dos pecados. Talvez você não tenha problema de locomoção, como tinha aquele homem, mas certamente você precisa ter os seus pecados perdoados. E se você confessar a Jesus, você poderá ter o perdão dos seus pecados. Você poderá ter a cura da sua alma. Aquele homem tinha chegado a Jesus com uma enfermidade, mas ele não sabia que a verdadeira enfermidade estava na sua alma. E Jesus então perdoa os pecados daquele homem e ele sai dali podendo andar, mas também com a sua alma purificada, mas também com a sua alma tendo o perdão dos pecados que só Jesus dá. Eu quero pedir que você baixe a sua cabeça. Eu quero conversar com Deus, eu quero entregar a sua vida a Deus. E você pode orar comigo. Você pode hoje mesmo pedir perdão pelos seus pecados. Se você quiser fazer, baixe sua cabeça. Nós queremos orar e conversar com Deus, confessando os nossos pecados a Deus. Ore comigo, diz assim, ore comigo dizendo assim: nosso Deus, nós reconhecemos que nós carecemos do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que a nossa alma, ela está enferma. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, que a nossa alma, ela está doente, ela carece do Senhor. E nós confessamos todos os nossos pecados. Nós cremos que, assim como um dia o Senhor olhou para aquele homem paralítico, para aquele homem aleijado e perdoou todos os seus pecados, nós acreditamos que também, hoje, o Senhor pode perdoar os nossos pecados. O Senhor pode nos dar a salvação. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Continue conosco na nossa lição. Continue conosco aprendendo a palavra do Senhor. Daqui a pouco nós vamos colocar em prática o que você aprendeu nessa historinha. Que Deus te abençoe.